E aí, pessoal do YouTube, vocês que acompanham o meu canal, mais um conteúdo, mais um conteúdo que nos foi revelado, Mas um conteúdo que não é um conteúdo de baixo, é um conteúdo que vem de cima. Aqui a gente aprende as coisas que nos foi revelada por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos aqui as coisas que são do reino de Deus. Então, você que já é inscrito no canal, você já tem acompanhado esse canal, compartilhe os vídeos. E você que não é inscrito, se inscreva e toque o sininho para que você receba as notificações. Aqui a gente aprende a se tornar pessoas fortes em vida, fortes em Cristo. Nos é dado o entendimento e o conhecer dos mistérios do reino de Deus que nos foi revelado em Cristo. Mas para que venhamos ter entendimento e compreensão, temos que aprender com o Senhor Jesus, lendo os evangelhos no nosso dia a dia. Então, pois bem, hoje vamos falar no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27 em diante. Eu vou estar iniciando logo a leitura para estarmos meditando no que aconteceu, No que aconteceu. O título do texto é A Cura de 2 Cegos e um Mudo. Ou seja, duas pessoas que eram cegos foram curados. E o mudo que não falava também foi curado, e os cegos passaram a ver e o mudo passou a ouvir. Para você ver que as coisas que vêm de Deus, as coisas que foram reveladas por intermédio do Senhor Jesus Cristo, elas são bem claras, para que não venhamos ter dúvida do poder de Deus. E o poder de Deus, de certa maneira, ele está na sua palavra, e uma vez que obedecemos os evangelhos, somos participantes desse poder. Então a instrução que vos é dada de graça, a instrução que vos é anunciada, as revelações que vos é anunciado nesse canal por intermédio do Espírito Santo, é para você que crer que Jesus é o Filho de Deus. Você estar vivo, você está caminhando para a vida, você já não olha mais para a vida e vê a morte lá no futuro. Você vê a vida em Cristo, porque você está em Cristo. Então o Evangelho nos dá essa concepção e a gente passa a viver com satisfação, a viver com entendimento. Vos é anunciado o reino de Deus. As pessoas hoje em dia elas estão sendo conduzidas por qualquer vento de doutrina, porque elas não conhecem ao Senhor Jesus, e as pessoas que têm ensinando têm adulterado os evangelhos e estão usando a Bíblia para ganhar dinheiro. Mas vos é anunciado os evangelhos do Senhor Jesus. Bem-aventurado você que encontrou esse canal. Então, pois bem, vamos aprender a maneira que o Senhor Jesus nos ensina. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Ou seja, Jesus estava no certo lugar, Então ele deu continuidade ao seu caminho com os seus discípulos. E 2 cegos que o viu, E muitas vezes eu acho que provavelmente onde Jesus estava, os cegos não tiveram a oportunidade de chegar até ele, provavelmente por conta da multidão. Então os cegos seguiram Jesus. E eles clamavam no caminho dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram de Jesus. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram eles, os cegos:
Disse os cegos: Sim, Senhor, creio que podes me curar minha cegueira. Aqueles dois homens eram cegos. Eles não enxergavam, né? Eles não enxergavam. E eles chegando até Jesus, o que Jesus pergunta? Vocês crêem que eu possa fazer isso? Que eu possa lhes abrir os olhos? A gente só pode receber as coisas que são do reino de Deus quando a gente crê. Quando a gente crê que Deus pode fazer, as coisas acontecem por intermédio da fé. As virtudes do Evangelho, elas se manifestam em nós quando cremos. Uma vez que tenhamos fé, cremos nos Evangelhos do Senhor Jesus e obedecemos o Senhor Jesus, as virtudes elas vêm sobre nossas vidas. E passamos a entender e conhecer as coisas que são do reino de Deus. Credes vós que eu possa fazer isso? Pois bem, você tem seu projeto, né? Você tem seus sonhos. As pessoas hoje em dia, elas não têm um guia, elas não têm um propósito. As pessoas não têm uma base. E a base para a vida é o Evangelho. Uma base para viver neste mundo e ter uma vida com qualidade é crer que o Senhor Jesus é com você. Uma vez que eu creio, crer é exercer a minha fé, crendo nos Evangelhos. Os Evangelhos é introduzido em mim e o poder de Deus ele manifesta em mim de tal maneira que aquilo que era impossível para mim torna possível e torna uma coisa simples. Antes de conhecer o Evangelho, as coisas que são impossíveis no meu ponto de vista, quando o Evangelho, quando eu me dedico, quando eu obedeço o Evangelho, isso requer alguns meses, né? Alguns meses de você primeiro toma a decisão de obedecer ao Senhor Jesus e entra no caminho, entra na vereda do Senhor Jesus, passa a obedecer o Senhor Jesus, vivendo da maneira que Ele ensina. O que é que Ele ensina? Você crê que eu sou capaz? Você crê que eu sou capaz de lhe abrir os olhos, de lhe dar entendimento, compreensão a respeito da vida? Quando você crê e obedece, você entra no reino de Deus e você se torna co-herdeiro de Cristo, participante da glória de Cristo. Então Jesus pergunta: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor, creio. Creio que podes me fazer com que podes me abrir os olhos. Eles não enxergavam, eram cegos. Eles eram cegos. Mas eles creram tanto que o Senhor Jesus, eles tiveram tanta esperança no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus não... Eles clamavam, né? Eles clamavam, clamando, dizendo: tem compaixão de nós. E o Senhor Jesus continuou andando. E os cegos seguiram Jesus. E quando chegou a casa, os cegos aproximaram dele, ou seja, os cegos, aqueles homens eram cegos, mas creram tanto em Jesus. Olha o esforço deles. Olha a insistência deles, a decisão que os cegos tomou de seguir Jesus. É por isso que o povo hoje em dia tem dinheiro, mas vive uma vida de frustração. A pessoa é doutor, é médico. Eu conheço uma doutora que é uma pessoa extremamente culta, inteligente, uma pessoa racional,
mas é uma pessoa que está cega espiritualmente, ela não tem satisfação na vida, uma pessoa que vive se aborrecendo o dia inteiro com ódio, é uma pessoa que tem satisfação, que não tem satisfação, tem dinheiro, tem um bom salário, mas não tem satisfação. Quando a gente coloca o nosso coração nas coisas deste mundo, a gente passa a viver como bonecos de carne. A gente só se torna um ser humano em Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo produz em nós a vida e produz esperança. O Evangelho produz amor, produz paz, produz satisfação. O Evangelho produz em nós a convicção da vida. As coisas deste mundo que vêm para tirar o nosso espírito, para tirar a nossa paz, uma vez que o Evangelho está em nós, uma vez que a gente toma a decisão de seguir Jesus, de obedecer Jesus, uma vez que a gente crê que Jesus é capaz, que Ele pode fazer, a mudança vem. Manifesta-se a glória de Deus sobre aqueles que crêem. Se creres, o que o Senhor Jesus falou para Marta? Lázaro morto dentro daquele sepulcro, podre, apodrecendo, já no estado de apodrecimento, depois de 4 dias dentro de uma catatumba, dentro de uma loca de pedra. O que Jesus falou para Marta de frente lá, onde estava o corpo do Lázaro? O Senhor Jesus falou, tirai a pedra. Marta falou, Senhor, mas já é de 4 dias. O Senhor Jesus foi e replicou, eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Se creres que Jesus pode, verás a glória de Deus. Aqueles 2 homens creram que Jesus poderia abrir-lhes os olhos. E eles não desistiram, eles seguiram Jesus. Para você ver a cegueira, eles eram cegos, mas seguiram Jesus. Eles eram cegos, mas como que os cegos podem seguir a Jesus? Porque eles conheciam o caminho, a estrada, eles conheciam. E seguiram a Jesus, né? Provavelmente alguém também tinha pessoas, né, perto, né, ajudando eles. E eles não desistiram. E o Senhor Jesus, quando eles encontram com o Senhor Jesus pergunta, vocês crêem que eu posso lhes abrir os olhos? Eles, sim, Senhor, cremos, estamos aqui, te seguimos, porque tenhamos fé que tu podes, se queres nos ajudar. Disseram eles, sim, Senhor, cremos. Tocou então os olhos dele, dizendo, sejai-vos feitos segundo a vossa fé. Olha o que o Senhor Jesus falou, ó, vocês creem que eu possa fazer? Eles creem. Então Jesus falou, seja feito segundo a vossa fé. Por isso que os evangelhos não trabalham primeiro, as primícias do evangelho é no nosso coração, é na nossa mente, é no pensamento, as primícias do evangelho. O evangelho tem que nascer aqui, ó, na nossa mente. Os princípios do evangelho do Senhor Jesus tem que nascer na nossa mente, para que venhamos enxergar. Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os dizendo, olhai que ninguém saiba. Ou seja, Jesus não precisa ser reconhecido. Jesus não busca fama, nem busca ser reconhecido. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. É isso mesmo. O espírito do evangelho, uma vez que
muitas vezes você toma uma decisão de obedecer ao Senhor Jesus, você se torna um discípulo do Senhor Jesus, e muitas vezes você é discípulo do Senhor Jesus e não pronuncia o nome de Jesus. Você se torna um discípulo de Jesus porque você se torna um imitador de Cristo. Você passa a caminhar como Ele caminhou. Não é que você vai fazer milagre, é num comportamento, na atitude, é no pensar. Jesus pensava em destruir as pessoas? Não, Jesus pensava em acolher as pessoas, em ser luz para as pessoas, em manifestar a vida, o entendimento da vida, o conhecimento. É aquela coisa de nunca humilhar ninguém, nem rebaixar ninguém, mas erguer as pessoas, ser esperanças para as pessoas. Eu que lhe falo, eu estou sendo esperança para você que ouve. Eu lhe falo para lhe despertar fé. Eu lhe falo para que seus olhos possam ser abertos por intermédio dessas palavras que não são minhas, mas de Deus. Eu lhe falo por intermédio do Espírito Santo, porque o Evangelho me habita. E o Evangelho em mim é uma explosão de amor, como a explosão de Deus que criou você, que criou a criação, que criou o universo. E quantos universos não tem em outras dimensões? Então, crerdes vós que o Senhor Jesus pode fazer? Sejai-vos feitos segundo a vossa fé. Bendito é o Senhor Jesus que nos revela os mistérios do reino de Deus. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Olha o versículo 31. Mas tendo eles saído, ou seja, os dois cegos, eles foram libertos, foram curados. Eles obedeceram ao Senhor Jesus, né? Seguiram o Senhor Jesus. E uma vez que eles receberam a virtude de Deus, o milagre de Deus, ele é tão poderoso de certa maneira na vida do ser humano, que o ser humano ele quer que outras pessoas sejam participantes. Muitas vezes o homem natural, ou seja, os benefícios aqui da terra. Uma pessoa que tem uma empresa, ele tem outro empresário como seu concorrente quando se produzisse o mesmo produto. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus a gente busca outras pessoas para ser participante da glória de Deus. Porque a glória de Deus não é pobre como o homem que quer ser o maior. O que quer ser o maior dentro do reino de Deus, esse se torna servo do menor. O reino de Deus, para você ver, aqui na terra, é um pisando no outro. É um querendo ser melhor do que o outro. É essa miséria, é uma pobreza desgraçada. Para eu estar em posição de destaque, eu tenho que derrubar a concorrência. Isso é uma miséria. Quem que vive numa situação dessa, a não ser os cegos? São cegos, guias cegos. Quem segue essas pessoas cairão no buraco, nas trevas, caminham sem luz, eles não enxergam a vida. O Senhor Jesus falou, no reino de Deus é diferente. Aquele que atentar em ser o maior, esse vai ser empregado do menor. Vos é anunciado os mistérios do reino de Deus. Quem quer ser o maior, se torna empregado do menor. No reino de Deus é assim. Então aqueles cegos, o Senhor Jesus, vocês aí agora estão vendo,
Mas provavelmente aqueles homens eram conhecidos lá nas cercanias, na cidade onde eles moravam. Todo mundo sabia que eles eram cegos, né? Então, de certa maneira, não tinha como eles esconder, né? Então, foi notório. Quando você toma a decisão de obedecer os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, você já não tem onde se esconder. Todas as pessoas vão saber. Porque é algo que vai além do entendimento humano. O seu semblante muda, a sua pessoa muda, você se torna participante da glória de Deus, você se torna filho de Deus, participante das virtudes, do poder que abre os olhos dos cegos. Você se torna cidadão do reino dos céus e você entende e compreende que para ser maior, você cresce dando crescimento às pessoas. Você cresce dando crescimento para as pessoas. Muitas vezes você pensa que vai ser reconhecido em tal lugar. Aí passa 5, 6 anos naquele lugar só perdendo tempo, com medo de ir para outro lugar, com medo de seguir em frente. O Evangelho nos tira esse medo e nos tira a escravidão. Os Evangelhos nos faz ser cabeça e não cauda. Os Evangelhos do Senhor Jesus nos conduz no caminho da vida, no caminho da esperança. Então aqueles homens, tendo os olhos abertos, eles não conseguiram, esconder a graça de Deus sobre a vida deles, e testemunhar do que Jesus tinha feito na vida deles. Coisa bonita, coisa linda. Então eles foram embora, e Jesus ficou lá em casa, na casa dele, e havendo eles retirado, os que eram cegos noutra hora, aí o povo da cidade, sabendo do trabalho do Senhor Jesus, já era manifesto do seu ministério, o pessoal das cercanias, o pessoal que morava próximo de Jesus, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Ou seja, aqueles dois que eram cegos, eles foram embora e logo depois levaram uma pessoa que era muda, não falava, até Jesus. Ela era muda e tinha demônio, tinha espíritos imundos, espíritos rasteiros. E olha o versículo 33. E expulsou o demônio. Jesus expulsou o demônio do mudo e falou o mudo. Ou seja, o mudo, na verdade, ele era mudo porque ele tinha um espírito imundo, um espírito rasteiro, um espírito de um demônio. E esse espírito, ele impedia que aquele homem falasse. E quando Jesus expulsou o espírito imundo, aquele homem falou. Muitas vezes a gente não cresce em nossas vidas porque tem algo impedindo. Muitas vezes é um pensamento que impede você de progredir na sua vida. Muitas vezes é um pensamento que lhe faz viver em opressão, em depressão, em angústia, em sofrimento. Muitas vezes não é demônio, muitas vezes é pensamentos que está nos oprimindo. Muitas vezes você trabalha numa empresa e está sendo oprimido, perseguido pelo dono, pelo aquele que está numa hierarquia maior do que você. E muitas vezes os seus pensamentos não lhe deixam ser livre. Você tem medo de não conseguir outro emprego. O Evangelho em nós nos dá sabedoria e confiança para seguirmos em frente. O Evangelho nos ensina a tomarmos as decisões corretas. O Evangelho nos faz rico em pensamentos. Eu
por exemplo, uma pessoa perde um emprego, pensa que vai ser o fim da vida dela. Eu nunca mais vou arrumar um emprego, vou passar tantos anos para arrumar um emprego na crise que está esse país. O Evangelho nos dá as concepções, nos guia de tal maneira. Uma vez que eu obedeço ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu vou soletrar para que vocês possam entender. Uma vez que a gente obedece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente está obedecendo as palavras que são de Deus, que são do reino de Deus. A gente não está obedecendo pai e mãe terreno, não. A gente não está obedecendo pai e mãe carnal, não. A gente está obedecendo o Espírito de Deus que conduz para a vida. Então as coisas deste mundo, as coisas terrenas, são coisas simples. Quando a gente vive segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos do Senhor Jesus, a gente dá um pulo de estado de consciência de vida. A gente se torna pessoas acima da lei do homem e da lei do que é natural, porque a gente se torna filho de Deus em obediência, passa a viver as virtudes de Deus no nosso dia a dia. Então nos é dado o conhecimento e a sabedoria para que venhamos tomar decisões certas e sermos livres, não sermos oprimidos nem por religião, nem por depender de salário para nos sustentarmos. O Evangelho nos abre o entendimento da vida. Então o mudo, ele tendo com Jesus, né? O Senhor Jesus expulsou o espírito do demônio que estava nele e ele falou. O Evangelho em nós, o Espírito de Deus em nós, tira esses pensamentos de fraqueza, que deixa a gente se sentindo impotente, pobre. Pobre não é ser rico, não é ter dinheiro. Ser pobre não é ter pouco dinheiro. Você pensa que ser pobre é não ter dinheiro. Não, você pode ter dinheiro e pode continuar pobre. Ser pobre é ser pobre não tendo conhecimento, não tendo entendimento e compreensão, não tendo projetos de qualidade de vida, não tendo projeto para ser exercido. O Evangelho tira essa miséria do nosso coração, da nossa mente e abre-nos um entendimento. Ser pobre é pensar que você não é capaz. Ser pobre é pensar que você não consegue. Ser pobre é pensar que aquilo não é para você. É uma ideologia que o mundo nos propõe, porque o mundo produz escravos. O mundo, entre aspas, jaz do maligno. Quem controla o mundo são os poderios deste mundo. As pessoas fabricam escravos registrados. Esse século é o século da escravidão moderna. Vos é anunciado o reino de Deus. Eu vou ler o versículo 33. Expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Nunca tal se viu em Israel. Vos é anunciado Cristo de Deus. Nesses últimos dias, vos é anunciado o Evangelho. A vida está no Cristo. Crede que Jesus Cristo é o Filho de Deus e serás salvo, você e sua casa. Vive em obediência ao Evangelho do Senhor Jesus e entrareis no reino de Deus, sereis como os anjos. Bendito é o Senhor Jesus, né? Que nos revela por intermédio do seu Espírito Santo os mistérios da vida.
Você, uma vez que obedece o Evangelho, a sua consciência é para a vida, não é para a morte. A sua inclinação, você nasce no Espírito, e a inclinação do Espírito é a vida. Então eu vou estar encerrando esse vídeo. E seja uma pessoa que se dedica ao Evangelho do Senhor Jesus, para que você cresça, para que essa cegueira que lhe perturba vá embora da sua vida e você tenha entendimento e sabedoria. Vos é anunciado os mistérios do Reino de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.